Já vimos a palavra no princípio, já vimos a palavra Deus, já vimos a palavra criou. Então, nas últimas semanas, a palavra criou foi o alvo da nossa meditação. A gente viu que Deus cria como um artista, então a criação é uma obra de arte, é um poema de Deus. A gente já viu que Deus cria com poder, que Ele é onipotente. E isso significa também que a criação significa que Deus está cuidando, Deus está mantendo, Deus está governando com as suas leis, e Deus também tem na criação objeto da sua restauração. Então a criação, aliás, a salvação, nada mais é do que a criação restaurada. Falei no fim da última mensagem que preguei aqui, e algumas pessoas fizeram assim, e eu estou convicto disso, eu vou repetir. Na eternidade futura, os remidos morarão no planeta Terra, restaurado por Deus. O céu é esse período intermediário, enquanto a redenção não está consumada. Mas o que foi que Deus criou? Então agora a gente chega na última expressão aí do versículo 1, que diz os céus e a terra. Então, senhoras e senhores, nessa manhã, permitindo Deus e contando com a graça dele, eu quero lhes apresentar essa primeira palavra, os céus. À noite eu vou falar sobre a terra. Bem, o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar para vocês alguns significados do céu e, à medida que a gente for vendo os significados, começando do mais básico até talvez o mais importante, a gente vai tirando algumas aplicações para a nossa vida. Quando os hebreus ouviam ou liam a palavra céus, no que é que eles pensavam? Vamos considerar por partes. Em primeiro lugar, os céus indicam a atmosfera de modo geral. Então esse é o princípio, o significado mais simples, eu vou começar daí. Irmãos, o termo céus, a palavra hebraica é a palavra shamaim. Não precisa lembrar disso não, eu também não sei falar hebraico não, viu gente? É só para impressionar vocês. Shamaim, no hebraico. E shamaim é a junção de duas palavras que literalmente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, significam lá, águas. She ou shá, lá, maim, águas. Então, céus literalmente significa lá, águas. O motivo do nome é óbvio. A chuva cai da onde? Do céu. Então, o céu é essa expansão do espaço que era chamado de firmamento, que é aquilo que a gente conhece como o nosso céu atmosférico, que é onde estariam as nuvens, a chuva e as condições climáticas de modo geral. Os céus, nesse sentido, são criação, são obra e são governados por Deus. Eu não preciso nem gastar mais tempo aqui, mas eu preciso fazer uma aplicação. E a aplicação é o seguinte. Meus irmãos, eu falei semana passada a respeito da providência de Deus. E que nós achamos que as coisas funcionam por conta própria, de forma autônoma. Mas isso não é verdade. Deus está governando, atuando presente, através de todas as coisas que Ele criou, de forma direta ou indireta, sem mediação ou com mediação, mas Deus está presente nos fenômenos da criação. Isso significa, por exemplo, que quando Moisés diz, criou Deus os céus, Moisés está dizendo assim, Deus é quem controla a chuva. Quem dá a chuva é Deus. Talvez, na mente dessas pessoas que estão lendo Gênesis, existe a memória, assim como a memória dos povos antigos em geral, do dilúvio. Quem foi que mandou aquela chuva terrível que inundou o planeta Terra? Foi Deus que mandou. Então, tinha um propósito naquilo dado por Deus. E as condições climáticas em geral, que são tão necessárias para a nossa sobrevivência, são controladas, governadas, estabelecidas por Deus. É Deus quem controla as estações do ano. É Deus quem faz a chuva cair. É Deus quem faz o sol nascer e o sol se pôr. É Deus quem continua cuidando e mantendo os planetas, cada um na sua órbita, da maneira como Ele estabeleceu. Agora, pense nisso, para um povo que saiu do Egito, está caminhando para a Terra Prometida, e naquela altura eles estão no deserto. Isso é muito importante. Pense num povo que vai viver tanto do cuidado, do pastoreio de animais, como também, até onde é possível, das plantações. Você que planta, nós temos irmãos aqui na igreja que têm terras e trabalharam com isso muito tempo. A chuva é Deus que dá. Então o lavrador depende de Deus. Então nós, para a nossa manutenção, para o nosso alimento, dependemos de Deus. Se Deus retém a chuva, nós não temos suprimento. Por mais que nós tenhamos talvez dinheiro na conta, eu sei que você tem muito. Fala amém. Puxa. Alguém falou misericórdia aí, pessoal de casa. Receba, gente, pela fé. Irmãos, pense nas plantações, pense no abastecimento das nascentes. Recentemente aqui em Campinas, não muito tempo atrás, eu já estava aqui, deve ter uns 4, 5 anos, houve um bom tempo que não choveu sobre a terra, e aí as nascentes secaram. E aí nós ouvimos as pessoas dizendo, os estudiosos fazendo cálculos, dizendo que demoraria décadas para que os nossos reservatórios atingissem de novo o estado que ele precisa atingir para abastecer a cidade, as cidades ao redor. No fim das contas, Deus foi misericordioso conosco e mandou as chuvas que fizeram, mais uma vez, os nossos reservatórios se encherem. Mas veja,
quem está por trás dessas coisas é Deus. Então, atenção para uma coisa que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Parece que não é, mas é. A gente tem enfrentado certos problemas ambientais aí, né? Não tem? E o crente precisa muito levar essas coisas a sério, irmãos. A gente precisa mesmo. Mas eu vou te contar um segredo. Você fala muito sobre aquecimento global, né? Por exemplo. Não sei se eu vou falar isso aqui porque não é politicamente correto. Vou falar. Gente, eu sempre falo, né? Não sei o que eu fico pensando. O que a gente precisa para poder melhorar o mundo onde a gente vive? As pessoas têm dado muitas soluções. Você precisa diminuir, por exemplo, o consumo de carne, porque é o gado, por causa da emissão do seu gás metano, que está comprometendo a atmosfera. A gente vai precisar repensar um monte de coisa da forma como a sociedade funciona. Eu falei da carne, você ficou meio triste, né? Calma. Conheça suas obras, tá? As pessoas têm nos dado várias alternativas. Mas eu queria dar uma alternativa que o mundo não tem considerado. Sabe do que os seres humanos precisam para melhorar o meio ambiente? Eles precisam de arrependimento. Porque quem cuida do planeta Terra nesse sentido é Deus. Deus não é limitado, irmãos, por qualquer tipo de coisa que venha a seguir. E veja, eu não estou falando a respeito, aliás, eu não estou falando contra a nossa responsabilidade para com o meio onde nós somos colocados. Isso aqui, irmãos, é o nosso endereço, Deus fez para nós. E a Bíblia diz que a gente deve cultivar e guardar. Então há uma responsabilidade da nossa parte para com o meio ambiente. Certamente há, mas isso é secundário. Em primeiro lugar, nós precisamos da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, podemos estabelecer todo tipo de alternativa. Nós ainda sofreremos. Porque Deus criou os céus. E, portanto, é Ele que governa. Irmãos, do que o mundo precisa, então? Antes de a gente parar de comer carne, a galera da ONU está falando que até 2030 a gente vai parar de comer carne. Sabia disso? E eu estou pensando, Deus, será que eu vou sobreviver? Antes dessas coisas, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos orar. Porque é dele que procedem todas essas coisas. Céus indicam aqui a atmosfera de maneira geral. Esse é o significado mais simples do texto. Continuando, em segundo lugar, os céus, meus irmãos, também indicam o lugar dos corpos celestiais. Então, um dos significados da palavra céus, a gente tem essas traduções na Bíblia, é coisas erguidas, ou é a expansão. E normalmente esses termos se referem aos corpos celestes. Isso é, os luzeiros do céu, né? As estrelas. E também os planetas. E, gente, isso parece normal para nós. Mas naquele tempo isso significava muito. Ouça, por favor. Os povos do passado, eles olhavam para o céu para tentar decifrar os mistérios da humanidade, com respostas vindas de lá. Os povos do passado, eles olhavam para as estrelas, olhavam para um alinhamento delas, de acordo com as épocas do ano, de acordo com os movimentos que eles percebiam, e a partir daquilo lá, eles tomavam decisões para suas vidas, eles se orientavam. Então, o alinhamento das estrelas, dos planetas, servia como isso, como uma ampla direção para suas vidas. Eu vi recentemente um seriado no Netflix chamado Revelações Pré-Históricas. É o tipo de coisa que eu vejo no Netflix. Ora por mim. Revelações Pré-Históricas. E aí é um camarada lá, investigando civilizações antigas e percebendo como todas elas tinham pirâmides e grandes construções, todas elas alinhadas com os astros. Inclusive os desenhos nas paredes, as artes, as imagens dentro desses lugares, muitas vezes sagrados, representavam os astros e os corpos celestiais de maneira geral. Bom, Moisés está dizendo assim, gente, vocês que são o povo de Israel, não vão depender do alinhamento dos astros para buscar orientação para a sua vida. Porque quem é a fonte da orientação e da direção da sua vida não são os astros, mas é o Senhor que criou os céus e a terra. Então, você já sabe o que eu vou falar, né? Você sabe que eu sou o inimigo número 1 de um negócio que começa com H, tá ligado? O horóscopo. Leu seu horóscopo, Percedo? Nessa semana, Vênus está alinhado com não sei o que significa que você vai conhecer uma pessoa especial. Nesse período, você estará mais sensível para o amor. Evite fazer negócios. Posso falar a verdade aqui? Aí a gente entra lá na mídia social. Ô, bênção da nossa vida é a mídia social, né? Eu não entro muito, irmãos, para não pecar. Aí tá lá na mídia social assim, fulano de tal, Jesus. Aí embaixo está assim, câncer. Eu falo, não é possível. Eu só não tá com meu telefone na parede quando eu vejo essas coisas, porque eu tenho domínio próprio, mas dá vontade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os egípcios viviam assim. Para os egípcios, e vamos lembrar que Israel está saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Para os egípcios, os astros eram deuses.
O sol era um deus, a lua era um deus. E eles orientavam as suas vidas, inclusive em adoração, olhando para o movimento desses supostos deuses para eles. E a partir dali, eles tentavam buscar orientação para a sua vida. Veja que em Gênesis, nem aparecem os nomes sol e lua. Ele fala de luzeiro maior, luzeiro menor, porque ele está dizendo assim, gente, aquilo que era adorado como Deus lá, para nós, são apenas estrelas, são muito importantes para a vida, mas há um Deus maior do que elas, que foi quem as criou. E a gente busca a nossa orientação, direção para a vida, não nessas coisas, mas no Deus que nos criou. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Vou gastar um tempo aqui. Existe um horóscopo gospel também. Talvez você fale assim, não, pastor, esse negócio de horóscopo, eu não leio isso aí não. Me falaram que eu sou de Capricórnio, mas eu não levo isso a sério. Mas existe um horóscopo gospel. Eu vou te contar qual é. A gente tem uma forma de dizer, né? A gente fala assim que nós estamos buscando a vontade de Deus. Então a pessoa vem e fala assim, pastor, ora para mim, porque jovens, especialmente os jovens, desculpa, tá? Eu amo vocês. Você fala assim, pastor, eu quero saber se é da vontade de Deus eu namorar com a fulana, com a ciclana ou com a beltrana. Primeiro lugar, você tá bem, hein? Tem as 3 querendo te namorar, você é a última bolacha do pacote. Mas, irmãos, às vezes a gente fica buscando uma vontade de Deus que é algo que Deus não revelou para nós. E se Deus não revelou, é porque não é do interesse de Deus que a gente saiba. Deixa eu dizer umas coisas aqui sobre isso. Quando a gente tem essa noção de que existe uma vontade secreta de Deus para nós, que a gente precisa fazer alguma coisa para descobrir, para então tomar nossas decisões, seguir nossa vida, a gente passa a ter a noção de que Deus brinca de esconde-esconde com a vontade dele. Isso é muito ruim. A gente fica falando de descobrir a vontade de Deus como se Deus estivesse escondendo ela. Não, eu tenho uma vontade específica para a vida do fulano, mas eu vou deixar aqui atrás. Vamos ver, se ele fazer as coisas certas, eu mostro para ele. Irmãos, a Bíblia ordena que a gente compreenda a vontade de Deus. Em Efésios 5,17, por exemplo. Isso parte do princípio que a vontade de Deus pode ser conhecida. Uma outra coisa, às vezes a gente tem uma tentativa de fugir da nossa própria responsabilidade. Quando a gente fica buscando a vontade de Deus, é como se a gente estivesse tentando fugir da responsabilidade de tomar decisões com sabedoria. E aí, se alguma coisa der errado, você diz assim, não, mas é porque o pastor falou. Hoje em dia as pessoas vão atrás de gurus, vão atrás da internet, vão atrás de líderes, para que os líderes, os gurus, as pessoas tomem decisões para elas. Porque aí, se a coisa der errado lá na frente, ela diz assim, pô, mas eu fiz o que o pastor falou, eu fiz o que o guru falou, eu fiz o que o influencer fulano de tal falou. A gente está tentando fugir da nossa responsabilidade. Por trás de uma aparente espiritualidade existe covardia. Medo de assumir a responsabilidade e tomar decisões com sabedoria. Outra coisa, muitas vezes, irmãos, parece que o que a gente quer é conhecimento do futuro. Quando você fala assim, eu quero saber a vontade de Deus, você está dizendo, eu quero conhecer o futuro. Eu quero saber o que vai acontecer se eu trilhar esse caminho ou aquele caminho. Mas, irmãos, esse conhecimento não é bom. Não é bom. Jesus falou que nós somos programados para lidar apenas com as preocupações de cada dia. Sabia disso? Jesus falou assim, ó, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Lembrou do versículo? O amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que Deus não te deu o conhecimento do futuro? Porque você não dá conta dele. Ele vai matar você. Deus te deu o que você precisa para viver hoje em comunhão com ele. E o amanhã? Você não sabe, mas Deus sabe. E Deus já está lá. E uma outra coisa, irmãos, é quando a gente fica buscando essa vontade revelada de Deus, escondida de Deus, perdão, tem um grande problema que são normalmente os meios que a gente usa. Tá bom, eu estou buscando a vontade secreta de Deus para mim. Como que eu descubro ela? Pronto, aí agora a gente entra em confusão. Por quê? Porque alguns vão falar assim que Deus fala através de profecias. Do nada chega alguém para você e diz, assim diz o Senhor. Outro dia, eu já contei isso aqui na igreja. A pessoa que viveu isso está aqui. Estava no shopping Dom Pedro, com a família aqui da igreja, e aí a gente caminhando. Aí passou um pessoal grande, barbudo, de boné e tal, e passou encarando a gente. Encarando mesmo, assim, sabe? Olhando no nosso olho, assim. E eu falei, é agora. É agora que eu vou sair correndo e deixar esse povo aqui. Eles passaram, aí passou um pouco e eles voltaram. E vieram mesmo, cercaram a gente. Eu falei, pronto, agora não dá para correr mais. Falaram assim para esse irmão nosso. Eu te vi hoje de manhã. E aí esse irmão olhou para mim, eu falei, não é para mim, eu não sei o que é isso. Te vi hoje de manhã num sonho. Eu vi você, um arco assim de fogo. Eu vi o rosto de um leão. E eu vi uma mulher loira. A mulher dele morena do lado. Falou, que loira! Gente, isso é verdade, não estou inventando.
Isso é real, isso é real. Depois eu conto em off quem foi, ele te confirma. Tava eu e a Rafa, e esse casal. E aí, falaram, a gente pode orar por vocês? Falou, pode. Aí oraram por nós lá no meio do shopping, lá fizeram uma roda em volta da gente. E depois falaram, Deus abençoe, foram embora. Aí ele me perguntou assim, pastor, o que foi isso? Falei, eu sei lá. Não sei não quem é essa loira, quem que é. Demorou umas 2 semanas, mano, pra mulher dele voltar a falar com ele. Por causa dessa loira aí. Essa última parte eu inventei. Veja, porque a gente quer buscar uma vontade escondida de Deus, aí a gente tenta interpretar coisas que não tem interpretação. Aí vem através de profecias, vem através de sonhos e visões, outros falam sobre a paz. Oh, meus irmãos, esse negócio da paz do coração é tão perigoso. Não, quando é da vontade de Deus, Deus dá paz no meu coração. Você tem certeza disso? Eu já vi muita gente pecar em paz. Com a consciência tranquilinha, com tudo em ordem na cabeça dele. Irmãos, o texto lá que fala da paz, que é o árbitro no nosso coração, está falando da comunhão da igreja. Está falando assim, ó, não tomem decisões ou não se comportem de tal maneira que vai comprometer a comunhão do corpo de Cristo. Se comporte, tome decisões visando a paz de Cristo no meio de vocês. É disso que o texto está falando. Não está falando de tomar decisões. Tem muitas decisões que a gente toma com o coração apertado, mas são a decisão certa. Você entende isso? Você acha que Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, estava em paz? O que ele estava fazendo lá no Getsemane, suando gotas de sangue e dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Mas por que ele não foi para a cruz mesmo assim? Porque, embora ele não estivesse confortável, ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Não é verdade que a vontade de Deus vai deixar o seu coração sempre em paz. Às vezes você vai ter que tomar decisões com o coração apertado. Apertado. Mas por causa da revelação da palavra de Deus, você sabe o que é o certo a fazer. Então esse negócio de paz no coração... Eu vou te falar uma coisa que a Bíblia diz sobre o seu coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Só confiar nele como critério para você saber o que é a vontade de Deus para sua vida. São perigos, percebe? Então, irmãos, o ponto aqui... Estou falando todas essas coisas, porque no fim, a gente quer que Deus nos diga claramente, objetivamente, o que fazer, igual ao horóscopo. A gente abre a Bíblia e a gente espera que aparece lá, simplesmente uma orientação, faça assim, assim, assado. E isso parece espiritual, mas não é. Sabe por quê? Porque quem procura essas coisas passa a viver por vista e não por fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Então, lembra disso. Mas pastor, e se der errado alguma coisa que eu fizer lá na frente? Meus irmãos... Na vida de todo mundo tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Tá bom? Todo tipo de escolha que a gente faz tem um preço a pagar. Todo tipo de escolha que você faz tem um preço a pagar. Às vezes parece que o que a gente quer é uma espécie de decisão que não traga para nós consequências. Toda decisão que você faz trará consequências. Toda ela, tá? Deus não prometeu para você, nem para mim, que iria nos livrar de tropeços na vida. Então pode acontecer. De às vezes a gente tomar uma decisão que não é a melhor decisão. Isso acontece mesmo. Mas a gente tem que saber que Deus está nos guiando de forma soberana, cada dia, e tudo aquilo que a gente passa, no fim das contas, de alguma forma, vai contribuir para o nosso bem. Que é isso que o Romanos 8 diz, e essa certeza a gente pode ter. Então, certezas que a gente precisa ter. Você pode saber que Deus é o nosso guia e o nosso protetor. Ele não deixou a gente sem direção para tomar decisões. Agora, que direção que ele deixou? É a direção da palavra de Deus, para que dessa forma a gente possa discernir a respeito dos nossos caminhos. Irmãos, sabe o que a gente precisa para tomar decisão? Não é do alinhamento dos astros, nem do que disse o guru fulano de tal, nem a monja Cohen. Tá ligado na monja Cohen? Vocês estão por fora? Não perdemos nada, não. O que a gente precisa? A gente precisa de sabedoria bíblica, de uma mente transformada pela palavra de Deus. E aí, com critérios bíblicos, você toma decisões sábias, tá? É disso que a gente precisa. Então, faça perguntas. Eu posso glorificar Deus fazendo isso? Não, não posso. Então, não faça. É lícito fazer isso? Não, é proibido. Então, nem me pergunte. Pastor, eu quero saber o que você acha. Eu estou pensando em sonegar imposto. Isso é conveniente para mim? Ou isso vai me, por exemplo, escravizar? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem certas coisas que são legais, mas a gente sabe que no fim das contas essas coisas tomam controle da nossa vida e pronto. Se isso é assim, não tome a decisão. Isso vai me edificar? Isso vai edificar outras pessoas? Eu posso utilizar melhor meus dons aqui? Isso vai me oferecer mais oportunidades de exercer meus dons e servir ao Senhor? Esse local, esse ambiente, oferece para mim maiores tentações que eu tenho que evitar? Considere essas coisas e tome uma decisão. Com coragem, com responsabilidade e com uma mente transformada. Uma outra coisa, a gente está falando disso aqui, irmãos? Acho que eu não vou chegar nem onde eu queria hoje. Vamos lá. Uma outra coisa. Você precisa tomar decisão?
Então eu vou falar para você, não fica olhando horóscopo, ou mesmo abrindo a Bíblia assim, aleatoriamente. Deus, fala comigo agora. Jeremias 41. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ai, Deus falou para mim que ele está preocupado com a minha liberdade. Não, não faz isso. Tá bom, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. O que você vai fazer? Segundo passo. Primeiro passo é você refletir biblicamente. Segundo passo, peça conselhos. Ô, meus irmãos, onde que a gente aprendeu que conselho não é bom? O mundo fala isso, né? Se conselho fosse bom, não se dava. Isso está na Bíblia? Aonde que está? Na boca do mundo. Deus nos deu irmãos, gente boa, gente sábia, gente que já passou pelo que a gente passou e que às vezes pode nos dar uma orientação, ou pelo menos fazer a gente enxergar coisas que a gente não enxergou primariamente. Então peça conselhos. Quão arrogante tem que ser alguém para achar que pode passar por essa vida sem precisar da orientação de ninguém? Claro, talvez você não vai pedir para todo mundo, mas você sabe que são aquelas pessoas próximas de você que você pode confiar. Peça conselhos para elas, tá bom? Isso é importante, Deus nos deu isso. Enfim, eu preciso avançar aqui, né? A gente pode falar mais disso numa outra ocasião. O ponto é, Deus criou os céus. Isso significa que Deus é a verdadeira fonte da nossa orientação. Não é o alinhamento dos astros, não é o movimento das estrelas. Gente, já pensou se a sua personalidade, seu temperamento, suas escolhas, suas atitudes fossem determinadas pelo dia que você nasceu? Oh, meu Deus do céu. Gente, eu tô meio nervoso. Peraí. É porque, infelizmente, isso é mais comum do que parece. Irmãos, a gente não teria responsabilidade nenhuma sobre nada. Ah, por que você é assim desse jeito, tão arrogante? É porque eu sou de Sagitário, a gente é assim mesmo. Claro que não. Não existe isso, eu sou assim mesmo, para quem é do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habita na gente. E é Ele que, no fim das contas, nos dá a possibilidade da gente ser transformado. Enfim, Deus é o Criador dos céus. Logo, Deus é a fonte da nossa orientação. O que a gente já viu até agora? Que se Deus criou os céus, então Deus é a fonte, Deus é quem cuida daquilo que a gente precisa. Ele é a fonte da vida, Ele controla a chuva, as estações, condições climáticas. Deus criou os céus, logo, Ele é a fonte da orientação que a gente precisa. Terceiro lugar, Deus criou os céus. O que os céus são ou significam? Irmãos, os céus, eles indicam, e essa é uma linguagem muito comum da Bíblia também, o teatro da glória de Deus. Vou terminar aqui, tá? Eu tinha outros 2 pontos que eu vou falar deles à noite. Então hoje à noite vai ser sobre o céu também, que nós não vamos conseguir terminar agora. Os céus indicam o teatro da glória de Deus. Você sabe de cor esse versículo. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento faz o quê? Anuncia as obras das suas mãos. Então, irmãos, naquele tempo, o povo antigo, diferente de nós, eles não tinham as atrações que a gente tem hoje. E eles eram profundamente espantados, impactados, quando eles olhavam para a natureza. E quando eles olhavam principalmente para o céu. Eu morei durante 4 anos no seminário, se chama Instituto Bíblico Maranata, em Marilândia do Sul, no Paraná. Os irmãos daqui já foram lá. E Maranata fica na zona rural. Todo mundo que já morou na zona rural, sabe a diferença que é você olhar para o céu estando na zona rural e você olhar para o céu estando na cidade. Já percebeu? É muito diferente. E eu me lembro que às vezes eu estava lá e eu olhava para o céu, assim, depois que a gente saía de um culto, por exemplo. Irmãos, as estrelas eram muito brilhantes, eram muitas. A gente ficava olhando aquilo e dizia, que coisa linda. O céu é isso. Ele é um show que Deus dá diariamente. Um show dos céus, com o nascer do sol, com o pôr do céu, estrelas brilhantes, nuvens, cores e assim por diante. Então diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus. O que o salmista está dizendo para nós é o seguinte: Deus é a fonte de toda beleza. A gente olha para o céu e fala assim, o céu é lindo. Irmãos, nós somos seres atraídos pela beleza mesmo. Mas, curiosamente, os céus, eles não são a fonte da beleza. Eles são o meio através do qual a beleza de Deus chega até nós. Eu queria, com a sua permissão, ler um trechinho de um livro que eu trouxe aqui, que se chama O Peso da Glória, de um autor chamado C.S. Lewis, que muitos aqui conhecem, né? Que escreveu as Crônicas de Nárnia. Estou terminando, tá, irmãos? Eu vou terminar com isso. E, como ele coloca essas palavras de forma tão sábia, eu vou usar as próprias palavras dele. Rapidinho para a gente concluir. Ele diz o seguinte: os livros, as músicas, nas quais nós pensamos que a beleza está localizada, vão nos trair se nós confiarmos neles. Porque a beleza não estava neles. Ela veio por meio deles. E aquilo que veio por meio deles é apenas um anseio, uma saudade que nos é despertada do nosso lar celestial, aonde nós não moramos mais.
Essas coisas, continua C.S. Lewis, a beleza, a recordação do nosso próprio passado, são boas imagens daquilo que nós realmente desejamos. Mas se forem confundidas com a coisa em si, tornam-se ídolos e partem o coração dos seus adoradores. A beleza não é a coisa em si. Essas coisas são apenas a fragrância de uma flor que nós nunca encontramos, o eco de uma melodia que nós nunca ouvimos, notícias de um país que nós ainda não visitamos. O que ele está dizendo aqui? Que a fonte da verdadeira beleza é Deus. E essas coisas que Deus criou são as coisas através das quais a beleza vem até nós. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a gente precisa cuidar para não transformar coisas boas na nossa vida em ídolos. Entende? Quando a gente entende que essa coisa é tão boa, tão maravilhosa, e aí a gente começa a perceber que existe um potencial nela, e a gente busca satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração naquilo. A beleza verdadeira não está naquilo. Ela veio por meio daquilo. Ela despertou em nós aquilo para o qual nós somos criados, que é a própria glória de Deus. E, consequentemente, então, a gente precisa se lembrar, os céus, eles são um teatro da glória de Deus. É Deus se revelando através das coisas que Ele criou. Então, Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da orientação, Deus é a fonte da beleza. Se eu fosse falar em outras palavras, Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da verdade e Deus é a fonte da beleza. Deus é o Criador dos céus. Sabe o que eu queria muito que você viesse essa noite? Eu vou falar quais são meus 2 próximos pontos. Os céus indicam a morada dos seres angelicais. Eu sei que vocês gostam de anjo. Você sabe qual que é o nome do seu anjo da guarda? Só você sabe, pare. Crente não tem anjo da guarda, não, tá? Mas eu vou falar do céu como a morada dos seres angelicais e, finalmente, os céus como a morada ou a habitação do próprio Deus. Mas aí eu vou ter que falar dessa noite, porque o nosso tempo hoje não vai dar. Por ora, lembre-se disso. Deus é o Criador dos céus. Logo, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da verdade e Ele é a fonte da beleza. É nele que a gente encontra todas essas coisas. Quero orar com você e logo após a oração, a gente vai encerrar a transmissão e passar para o nosso tempo da ceia do Senhor. Mas ora comigo, por favor, mesmo assentado, mas coloque-se em postura de oração e vamos falar com o Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque Tu és o Criador dos céus e da terra. O Senhor é digno da nossa fidelidade, é digno da nossa admiração, é digno da nossa confiança, é digno da nossa gratidão. Se Tu és a fonte da vida, então nós declaramos diante do Senhor que somos gratos, porque o Senhor tem nos mantido em pé. Mesmo com todo o dinheiro que nós temos, mesmo com todo o recurso que nós temos, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, mesmo com as pessoas ao nosso redor, se não fosse o Senhor dar a chuva no tempo certo, se não fosse o Senhor cuidar das estações, cuidar da temperatura, cuidar do clima, nós não teríamos condições de continuar vivendo. Portanto, ao Senhor nós agradecemos por ser a fonte de tudo aquilo que a gente precisa para viver. Desperta em nós a verdadeira gratidão, Senhor, eu peço em nome de Jesus. O Senhor é a fonte da nossa orientação, direção, o Senhor é a fonte de toda a verdade. Então, Senhor, desperta em nós a verdadeira confiança em Ti. E que nós possamos confiar não no que dizem os homens, não no alinhamento dos astros, mas na palavra do Senhor. Viver de acordo com ela, confiando nela verdadeiramente, que ela é suficiente para a nossa capacitação, para a nossa habilitação, que ela nos educa na justiça e nos torna habilitados para toda boa obra. Nós cremos nisso, Senhor. Ajuda a gente a confiar no Senhor cada dia. Oro finalmente agradecendo, porque o Senhor é a fonte de toda beleza. Então desperta em nós verdadeira admiração, e que nós possamos, através das coisas visíveis, perceber os atributos invisíveis, o poder e a divindade do Senhor. E que nós possamos então admirarmos com o Senhor e amar o Senhor cada dia mais verdadeiramente. Eu oro agora pelo nosso momento de ceia do Senhor, que o Senhor nos abençoe enquanto participamos da mesa e que a graça do Senhor seja comunicada ao Teu povo mais uma vez dessa forma. Em nome de Jesus, amém.